Fala galera, tô na área, estamos começando mais um podcast que mostra pra você a vida de brasileiros que já estão atuando em uma área diferente aqui no Reino Unido. E hoje eu tô muito feliz de estar aqui com o Jonathan. E aí, Jonathan, se apresenta pra galera. E aí, galera, tranquilo? Sou o Jonathan, nasci em Goiânia, mas cresci na Espanha e agora eu tô aqui em Londres tô entrando no meu 9º ano já em Londres. Você trabalha do que E mesmo, Jonathan, pra galera saber? agora eu tô bem numa transição de Customer Care, atenção ao cliente na Deezer, pra Community Manager e é isso aí, Pô, agora na cara, Deezer também, então. tô louco pra conhecer a história do Jonathan. Jonathan que tá aqui com a gente, é aluno Turning Point também, sempre tá presente nos eventos e tudo mais. Mas, como sempre, temos que agradecer os projetos que ajudam esse podcast aí pra frente. Você Claro, concorda? com certeza, com Como, por certeza. exemplo, Comunidade Europeia de Tráfego, quer aprender a ser um gestor de tráfego, trabalhar com anúncios online, uma profissão que está muito em alta para você ganhar o dinheiro sem sair da sua casa, prestando serviço para outras empresas. Comunidade Europeia de Tráfego. Intercâmbio Perpétuo. Intercâmbio Perpétuo é um curso de inglês online onde você vai aprender inglês em inglês no seu tempo, no seu dia a dia, com uma metodologia única e um professor britânico. Incrível, o melhor curso online de inglês que você vai encontrar na internet. 10 mandamentos do imigrante inabalável. Por que alguns imigrantes saem do Brasil e dão tão certo e outros não conseguem se desenvolver? Muitas vezes acabam até voltando pro Brasil. A gente separou 10 mandamentos que essas pessoas seguem e você deveria seguir também. Tá aqui embaixo na descrição. E por último, Argos Vascos Photography. Tá a fim de fazer um ensaio fotográfico, vir aqui no nosso estúdio, conhecer o nosso estúdio e ainda tirar várias fotos legais para sua rede social, seja foto profissional, ensaio de gestante, de casal? Argos Vasco Photography vai poder te ajudar. Entre em contato e marque o seu ensaio. Agora, vamos começar aqui mais um episódio e eu tô bem curioso para entender aqui perrengues, histórias, relatos do Jonathan. Mas, Jonathan, para começar, eu sempre gosto de começar perguntando pra galera qual que é a sua rotina. Você acorda, vai trabalhar, como é que funciona assim, né? Então, meu dia a dia atualmente está sendo, eu acordo, vou pra academia, vou dar uma caminhada e trabalho de casa. Depois, né, depois da academia, chego em 100%. casa 100% de e casa. começo a trabalhar já, 100% de casa, desde a pandemia. Comecei a fazer esse trabalho de casa, aquela, né, incerteza. A gente estava no escritório, estamos fechando o escritório, todo mundo para casa, começou uma pandemia e tal, a gente não sabe quando volta. Pega suas coisas tudo e até a segunda ordem, fica em casa. E até agora você nunca mais Até voltou. agora eu nunca mais voltei, então aí, né? Adorando essa ideia, na verdade, né? Pra quem Então, não sabe, né, já falou, o Jonathan trabalha na Deezer, que é aí um aplicativo de músicas, né, pra você ouvir música exatamente. direto, bem famoso no mundo inteiro, no Brasil é bem Sim, forte também, né? é uma empresa francesa, né? Mas a gente tá a nível global e principais mercados aí na França, Brasil e Alemanha também. Pô, que legal, Então, velho. Então você trabalha em casa, acorda, vai pra academia, dá uma corridinha se for o caso, sim. e aí? E depois já chego em casa, ligo o computador e ali eu fico. Aí- Primeira reunião e tal, e começa o dia, né? O dia inteiro no computador, atendendo clientes e tal. Até que horas, mais ou É, menos? até umas. Quando eu começo às 8, né? Eu posso começar entre 8 e 9 da manhã, e aí eu vou até às 5 da tarde, 6 da tarde, Pô, então tem né? dois shifts aí, Tem né? uma flexibilidade da hora que a gente começa. A gente tem uma hora pra começar e aí marca, Que legal, né? velho. E E aí uma aí, hora de almoço também e tal. bom, bom, Tranquilo. almocinho em casa, já Em tá ali, já faz o casa, miojão, né? já tranquilo, né? E você tá mudando de área e tudo mais, mas assim, onde você tá agora, que é Customer Service, como diria, não é? Sim, sim. O que é o trabalho do Customer Service? O que o Customer Service faz? Então, atualmente, na área de Customer Care, a gente recebe e-mails e pelo menos na Deezer, a gente atende por e-mail e chat, clientes do mundo inteiro, né? Todo mundo que trabalha ali no Customer Care tem que falar pelo menos duas línguas, né? O meu caso, por exemplo, português e inglês. E também quando eu comecei, eu também atendia no espanhol, né? Porque como eu cresci na Espanha, aí eu já estava abrangindo as três línguas. E aí eu estava atendendo nessas três línguas. Atualmente eu só estou em português, que a gente atende a maioria Brasil.
mas também tem alguns de Portugal, Angola e tal. E também, por outro lado, inglês, o mundo inteiro, né? Vários países aí. E é isso. A gente começa o dia quando o chat tá fechado, respondendo os e-mails de quem deixou, né, durante a noite e tal, essas coisas assim. E aí, quando começa a chegar chat, a gente já atende o cliente ali na hora e também continua também com os e-mails e tal. E eu sei que você já recebeu alguns prêmiozinhos ali, né? Né, De também. funcionário do mês. Como é que é isso aí? Não, Sim, não sim. se envergonha, não. Conta pra galera lá do outro lado essa Não. situação aí, cara. Não, porque ali, tipo, eles sempre tentam parabenizar, né, quem faz mais tickets, né, quem responde mais clientes. Nesse número aí, geralmente eu ganho, na verdade, eu não, né, não vou mentir, mas também muitos por projetos, né, que a gente tem diferentes projetos também, porque, por exemplo, se alguém vai começar, aí a gente tem uma equipe que ensina, né, a pessoa que está entrando. Temos os artigos que a gente trabalha também, então também tem outro projeto que é escrever os artigos em inglês e nas outras línguas também. Tradução também temos muito isso no dia a dia, assim, também. E também, por exemplo, eu também estou na área de parceiros também, né? Então, nossos parceiros grandes que temos no Brasil, eu e mais um colega, a gente é responsável pela comunicação deles com a Deezer. Né? Então a gente tem uma reunião por semana com eles para verificar como estão indo as propagandas por lá, pelo Brasil e tal. E assim. Muito massa, velho. É. E eu acho muito legal e a gente vai falar um pouco mais a fundo sobre essa área de atuação em si, porque eu particularmente acho o Customer Care uma das áreas mais interessantes pra galera que tá querendo sair do subemprego, às vezes quer pegar um empreguinho melhor, Exatamente. trabalhar em casa, escritório. Já você vai dar a dica pra galera aí do outro lado também. Mas Sim, com antes, certeza. vamos conhecer essa sua história aí. Jonathan, primeiro, por que você veio parar em Londres? Você foi criado na Espanha, cara. Né? O lugar que todo mundo quer ir, né? Todo mundo quer sair de Londres e aposentar na Espanha, né? Quer morar na Espanha. Então, eu cresci lá, né? E eu sempre quis aprender inglês, melhorar meu inglês, né? Então, o ponto cordial que eu tive foi o inglês e minha mãe também tinha que estar no meio. Era o sonho dela, né? Vim pra Londres um dia. E aí, por isso, tinha um amigo na Espanha que ele tava... Eu estudei com ele, a gente fazia monitor, a gente era monitor de crianças pequenas por lá. E ele veio pra cá. Ele virou chefe aqui, trabalhou com Gordon Ramsay, por exemplo. Ô, louco! Ele é bem da hora também, mas ele é equatoriano. E aí ele tava vindo pra cá e me chamou. Aí eu, quer saber? Tô indo. Era tipo, faltava 3 dias pro meu aniversário. Eu falei, tá, vou dar esse presente pra mim. Pra passear, né? E aí eu cheguei aqui e aí eu queria aprender inglês e tal. Aí já entrei numa escola de inglês e... Não, você veio pra passear e já entrou numa escola de inglês? Pra você ter uma ideia, depois de umas 2 semanas, né? Já tinha conhecido tudo. E aí eu... Mas eu não falava o inglês. Aí eu falei, cara, tem que aprender, né? Então eu vou aproveitar. Tô passeando aqui, não tô entendendo nada. O que é Big Bang, o que é isso, o que é aquilo. É porque eu era novo ainda, tava só estudando na Espanha ainda, né? Então eu tava nas férias de lá, que é tipo de final de junho até setembro. Então eu ainda tá... E meu aniversário é em julho. Então, bem na metade. Então, eu tava aqui de férias, né? E falei, vou aproveitar também, né? Pra aprender um pouco mais de inglês. E aí, eu gostei da ideia. Aí, eu até lembro, acho que eu voltei depois de 2 meses, mais ou menos. Ainda voltei pra Espanha. Mas meio que só pra finalizar tudo que eu tinha lá e voltei pra cá. Fechei tudo, entreguei o apartamento que eu tinha lá e tal. O quarto, que eu tava em outra cidade, não tava morando com a minha mãe. E isso, aí... Acho que eu tinha 17, eu fiz 18 aqui, uma coisa assim, e vim pra cá, né? E aí eu já passei. E aí veio cheio da grana, não precisava trabalhar, não precisava... Queria, viu? Mas teve um pouquinho disso. Tive, sei lá, acho que uns 6 meses, minha mãe me bancou aí o colégio de inglês. Sim. E eu tava morando com esse amigo meu, né? O perrengue, né? Dividi quarto com ele. E assim, fiquei lá na casa dele, que ele tava com o pai dele aqui também e tal.
E aí Pô, eles então me deram você uma veio- força ali no começo. Pô, é legal você vir com alguém que já tá te ajudando ali, já Sim, 6 meses sim. de aluguel, meu amigo. Hoje em dia não é Não, fácil de arrumar isso aí, não. mas eu não fiquei os 6 meses na casa dele, que teve um probleminha aí, mas tudo bem. Que eu fui ajudar uma amiga aí um dia e aí deu problema depois. E esse Eu problema tive- pode eu tive aparecer que- nas câmeras ou não pode? Você que decide. Então, Vamos Deixa passar pra quieto. frente, deixa quieto. mas então, aí depois do outro dia eu fui meio que convidado a me retirar da casa. Convidado a se retirar da casa. E aí complicou, né? Eu falei, nossa, agora eu vou ter que pagar o aluguel em Londres. E aí eu consegui arrumar um quarto e aí eu tava no colégio e uma amiga que tava lá, eu comecei a trabalhar de cleaner. E estão precisando de gente lá e tal, se você quiser ir, eu falei, uai, vamos, né? E aí eu fui, no primeiro dia eu fui trabalhar com a dona da empresa, que era meu primeiro dia, era meio que ela era brasileira, era uma empresa brasileira de cleaner, e ela tava pegando um escritório, e era o primeiro dia, ela ia dar uma geral no escritório lá. E aí eu fui, e ela gostou de mim. E aí ela falou... Gostou, assim, do seu trabalho? Ou Do meu gostou? trabalho, Ah, vamos com calma. Minha amiga até hoje. Ela gostou E aí? de você, não sabe, né? Sei o que ela tá querendo dizer Né, com então, isso. às vezes, né? É. Mas aí ela foi, gostou do meu trabalho. E aí ela me convidou pra ser como gerente da empresa de cleaner. Aí no meu primeiro dia, eu descobri que se eu não quisesse, eu não precisava de limpar mais. Que eu podia Então você só não- ficar gerenciando, porque ela tava indo pro Brasil de férias, mas não sabia quando voltava. E ela precisava de alguém pra tomar conta da empresa aqui. Pra ficar arrumando as rotas da galera. Arrumando as rotas, pagamento, comprar ali produtos de limpeza, verificar se as meninas estavam limpando direito e tal. Fazer todo um check-in, né? Não, mas você pelo menos um dia de cleaner você fez, pelo amor de Deus. O não- dia que eu fiz com ela. Só. Depois, eu realmente eu peguei um escritório ou outro que eu via que era super fácil. Você sabe como é que é a limpeza aqui em Londres, né? Na Não, Inglaterra. conta pra galera que não sabe como é que é o então, cleaner de escritório. Vamos Pois lá. é, né? Você chega aqui, essa mesa tá super suja, como vocês estão vendo. Aí você chega, passa um polish, que é tipo um lustra-móveis do Brasil, eu acho. Passa um paninho, aí a mesa já tá limpa, que já tava, né? Você só melhorou um pouco mais. Aí depois você passa um aspirador de pó no chão e passa um mop, que é como se fosse o rodo e o pano do Brasil, mas aqui não tem isso. E aí basicamente acabou. E se tira os lixos também, que é de papel e os copinhos de café, né? Que eles tomam demais aqui. E basicamente é isso e acabou. Né? Só que aí você tem, né, a geral, no escritório é basicamente isso. E ainda pegavam uns escritórios que não tinham banheiro, porque era meio que uma sala comercial, o escritório, então o banheiro era do prédio, e aí o prédio eu não tinha que limpar. Então eu tinha que limpar só o escritório. O prédio é Aí eu já problema dele. livrava do banheiro, já era melhor ainda, né? Então tranquilo. E mesmo o banheiro também, você não tem que jogar água igual aquelas coisas do Brasil. Não, é tudo na base do paninho lá e tá tudo certo. O mesmo pano que limpa a mesa, limpa o banheiro. Então, com essa chefe que eu tinha a diferença do paninho pro banheiro, pelo menos, né? Mas sim, realmente tem uns lugares aí que é o paninho de tudo, né? Aí você, pô, cara, então quer dizer que você chegou pra trabalhar de cleaner e já conseguiu virar gerente, ou seja, você virou chefe dessa sua amiga que te convidou pra trabalhar lá. Exatamente. Ela não exatamente. ficou brava, não? Tipo, Eu acho que ela ficou um pouco brava, assim, no primeiro mês, mais ou Pô, menos. trouxe Ela o cara até pra saiu trabalhar. depois de um mês, mas tudo bem. eu não sei se ela ficou muito brava, não. Pediu demissão. E foi até legal também, porque era tipo, a empresa era brasileira, né? E só tinha brasileiros trabalhando. E aí, quando eu tinha chegado da Espanha e tal. Na época eu também, né, cresci na Espanha. Meu português também não era dos melhores, assim. Mas eu falava, desenrolava. E aí eu falei, vou contratar uns espanhol, né? Que eu conheço um Botar monte no aí que tá meio aqui. precisando e tal. Vamos ampliar isso aí. Eu tentei, fiz uns testes lá, mas não deu muito certo, não. Por quê, O cara? brasileiro sabe limpar, né? Então é diferente. Não é a limpeza europeia e minha chefe era brasileira, né? Então ela queria meio que mostrar um diferencial dela, né?
Então eu até tentei, mas não deu. Não né? deu, Não tem que deu. ser brasileiro Tem que ser mesmo. brasileiro Pior que o mesmo. pessoal fala, velho, mas É. o brasileiro trabalha bem pra caramba, mano. Ah, isso daí você pode ver em qualquer área. Se quiser, até volto no tema da Deezer. Você vê lá o time que mais trabalha, rapaz, é o Brasil. Você pode ter certeza disso. E olha que a gente tem muitos. É tipo, uma coisa que a gente compara muito é o número de requests que a gente tem, de tickets que a gente tem para responder. E o número brasileiro e francês é muito alto, só que o time francês é bem maior, por exemplo. Porque o time brasileiro, eles não precisam de tanta gente para responder o nível que tem, porque a gente faz muito mais. Então, assim, eu acho que só de você ser brasileiro, se você tá numa entrevista e eles já tiveram algum brasileiro na empresa, você já tem um ponto a mais. Porque eles sabem que o brasileiro trabalha mais. O brasileiro entrega mais. Pior que é Entendeu? verdade, cara. Você acha que não, mas É. eu não sei se é porque no Brasil é tudo mais difícil e você sabe que tem que chegar. Eu não sei se tá no sangue, é a temperatura, ou se a galera tá. São as libras que iluminam Né? a gente. Mas o brasileiro, ele tem aquela. A grande maioria, né? Não podemos. Não dá pra generalizar mas nunca nada, mas... mas tem essa pegada sim. E muita gente acha que tem preconceito com o brasileiro, claro que pode até existir. Mas no mercado de trabalho, o brasileiro é bem visto sim, cara. E não só Sim, aqui no Reino Unido, em sim. vários países da Europa também. Né? Eu também vejo isso. Pô, com cara, certeza. mas beleza, voltando lá pra sua história. Virou então. gerentão, tal, estava só mandando Pois a galera é. limpar. E aí ficou nesse trampo quanto tempo, mais ou menos? Então, cara, no final eu fiquei entre esse trampo. E aí também teve uns paralelos, porque depois de um ano e pouco por aí minha chefe tava meio assim comigo, a gente não tava muito bem, mas já tinha passado um ano e pouco. E aí ela, não sei, eu acho que... Ai, foi mal. Corta um pouco, porque eu tenho uma coisa que eu não posso falar. Então não fala, bora. Não Foi pode. mal, foi mal, Não foi tem mal, foi problema. Enfim, tava um ano e meio aí. E aí ela. A gente teve umas coisas assim, e aí eu comecei um pouco a diminuir minhas horas com ela. Entendi. E Começou aí, a trabalhar menos pra... só Ele que já tinha voltado do Brasil, ela já ou não? ela já tinha voltado Sim. um pouco, mas eu continuei, porque ela ficou fazendo outras coisas, e eu continuei com essa empresa de limpeza, tomando conta e tal. Certo. E aí eu arrumei trabalhos paralelos, que era tipo, um deles personal organizer. Personal organizer. Não, O jeito chique de falar, O né? que é o quê? Vamos resumir. É igual Basicamente, o cleaner, o que é? É o faxineiro, é cara. como se fosse o cleaner, só que é do closet, unicamente. Pô, interessante, E hein, não velho? é um cleaner, porque tem ele muito vai closet entrar pra aqui? organizar, entendeu? Nem tanto, Pois mas é, né? os armários assim e tal, tipo, você entra ali e você tem que organizar o armário ali Meia aqui, daquela mulher cueca ali, aqui, blusa tudo tal. Porque é aquela bagunça. Chega e, nossa senhora, você vê o que eu já vi por aí, menino do céu. Aí você E começou a aí, fazer... e eu sou muito perfeccionista e tal, né? Então eu meio que me encaixei. E eu falei, caralho, não tem nem que limpar, é só organizar. É tipo uma coisa que eu faço em casa. Meu guarda-roupa é super organizado lá e tal. E eu posso cobrar por isso, então eu vou fazer isso. E aí também depois virei personal assistant também, que era tipo Assistente pessoal, um né? assistente pessoal, e aí, pessoas que meio que trabalham, né, não tem tempo pra nada e tal, aí aquele cara que vai no banco fazer depósito, pagamentos, organiza a entrega da compra do supermercado, né, que não tem que ir no supermercado, Você trabalhou só, pra uma galera que tinha um dinheirinho, né, hein? é tipo Pra ter um isso, closet, é tipo ter um... isso. Você tá pagando alguém É, pra organizar o seu armário, tá Então, sobrando. é tipo isso, é tipo isso. E aí, às vezes também era meio que aquela coisa também que a pessoa se sente sozinha também, eu acho. Aí era meio que pra ter alguém ali pra conversar com ela. Eu tive muito disso daí também. O personal assistant eu fiz muito disso. Era meio que quase um psicólogo ali. Eu tava sentado escutando a pessoa conversar. Ixi. Teve várias pessoas assim também que eu peguei. E aí, então, você fazia o cleaner lá, ou o gerenciava do cleaner. e E ao foi mesmo diminuindo as tempo horas e foi ao mesmo aumentando ali, fazendo aquele paralelo, tempo... né? E aí, só que aí chegou um tempo que eu tava, eu fiquei,
tipo, 3 anos, mais ou menos, nessa pegada. E graças a Deus eu consegui fazer um pé de meia. Conseguiu juntar um E dinheirinho, é. sim, fiz na minha reservinha de emergência, né, que a gente fala. E daí eu tinha que ir pro Brasil, eu falei, quer saber, vou pro Brasil e tal. Fiquei uns 6 meses no Brasil, mais ou Largou as contas, menos. falou, pô, vou... Larguei tudo aqui, fui. E quando você foi já com o intuito de ficar lá ou não? Você já sabia que ia ser férias? Qual que foi a pegada pra você ir pro Brasil? Porque é interessante ter isso, não sei se foi essa Sim. situação, Uhum. mas tem várias pessoas que vão pro Brasil falando, pô, vou ver como é que é a vida lá, e aí meio, cara, não é o que eu Então. tava imaginando, e acabam retornando. Foi assim com você ou você foi só de férias mesmo? Eu fui mais pensando que eu ia voltar, mas eu fui porque eu tenho a família toda lá, e aí eu ia visitar meu pai, e só que toda vez meu pai sempre tenta fazer eu ficar lá. Aí eu já fui meio que pensando nisso. E aí ele tem negócios no Brasil e tal, e ele sempre meio que deixa um negócio comigo pra fazer eu dar um help pra ele e ver se eu fico lá Ver se você tomando cria um conta do vínculo, assim, negócio, certo. E aí, acho que dessa vez era um negócio de compra e venda de carros, por exemplo. E aí eu consegui dar uma alavancada no negócio e tal. E eu até acabei ficando uns 6 meses por lá por isso. Mas é aquela coisa que, tipo, que você não encaixa. Ainda mais eu que cresci na Espanha, já cresci fora e tal. Cara, você não encaixa, não encaixa. Da primeira vez que eu fiquei também uns 3 anos na Espanha direto, sem ir pro Brasil, sem sair, na primeira vez ele me ofereceu uma loja da Mormai, por exemplo, num shopping de Goiânia lá. E aí, no final, também eu não aceitei, não quis e voltei pra cá, voltei pra Espanha. E então, assim, eu acho que de um jeito ou de outro, toda vez que eu vou meio que, ok, vamos ver, mas eu Mas acabo voltando. não acaba se É, encaixando, né? exatamente. Aí você pediu as contas, Pedi as contas falou, e vou pro fui. Brasil. E aí, só que aí deu aquela coisa, tem que voltar e tal. E aí eu voltei, fiquei até na Espanha, voltei pra Barcelona, fiquei um ano e meio, 2 anos lá. E de lá, depois eu fui pra Itália, peguei meu passaporte italiano, como todo mundo. E porque eu tava esperando o meu espanhol também, esse foi o motivo que eu voltei. Entendi. Só que por 3 dias eu dei entrada errado na Espanha, no meu passaporte espanhol. E eles demorou 3 anos pra falar que não por causa de 3 dias. Nossa. Eu fiquei puto. E aí eu falei, mano, quer saber? Vou pra Itália, em uns meses eu tiro o meu italiano e tá tudo certo. Então, enfim, eu tava no processo. E aí eu passei, eu abri mão do processo espanhol E foi pro e italiano. fui pro italiano. Aí uns meses eu peguei e voltei pra Londres. Porque de todos esses lugares que você morou na Europa, Londres foi o que te chamou mais atenção, é o que você gostou mais, você acha? Ou é pela questão financeira, ou é família? É pela questão de crescimento pessoal, eu acho. É tipo, aqui, aprender inglês, melhorar o inglês, que é a língua que você fala. É porque eu já tenho espanhol. É a segunda língua, o espanhol eu já domino, ok, beleza. Então eu quero ter quase que uma perfeição no inglês. E até então eu não tinha. Aí eu queria voltar pra cá pra melhorar ainda mais. E aqui é o lugar que eu vejo que você tem crescimento muito rápido. Se você se dedica e corre atrás, você consegue crescer muito bem, muito rápido na sua área. Então, aqui é o único lugar que eu vi isso, até então. Então, por isso que eu voltei. E aí eu voltei e, depois da Itália e tal, eu cheguei em Londres e, pô, e agora o que que eu faço? Cara, mas esse negócio que você falou é interessante, velho. Eu sempre falo pra galera que é impressionante, cara. Eu não tive a possibilidade de morar em outros países como você, mas de uma coisa eu sei, aqui em Londres ou qualquer outra cidade do Reino Unido, o que você plantar, você vai colher. Se você Exato. investir na sua carreira, se você investir no seu trabalho, se você investir num curso, alguma coisa, você vai colher. Não tem Uhum. como. É uma coisa que parece que é óbvia, que funciona, mas se você estudou para aquela profissão e se você se dedicar, você vai ser aquilo. Exatamente. No Brasil, infelizmente, você às vezes se dedica e não consegue entrar no mercado, não consegue executar aquela tarefa, né? É bem, bem complicado isso, né, meu? Sim, sim, é meio que eu sinto que, tipo, eu não tive tanta experiência no Brasil e tal, mas eu sinto que meio que você fica sempre no mesmo ali, né? Você não cresce tanto lá, tão rápido talvez e tal. Mas também não sei, não posso falar porque, né, não Não tive. teve tanto. Mas aqui eu sinto que, tipo, a galera que quer mesmo e tal, que corre atrás,
Você pode ficar trocando de emprego cada 3 meses, 6 meses e tal. Tipo, não é uma boa ideia, mas quem quer consegue, Com troca o certeza. tempo inteiro e tá tudo bem também. Porque eu acho que, tipo, no Brasil você tem que ficar uns anos na empresa e tal. Se pegarem seu currículo, você tiver. Aí cada 3 meses você tá trocando, por quê, sabe? Aqui eu acho que eles não têm tanto isso. Eles já entendem que isso vai acontecer e tal. Sim, com Entendeu? certeza. Então é diferente. E aí você chegou aqui e agora? Aí eu cheguei aqui. Ligou pra sua agente e falou, ó, tô de volta. Não, Não queria mais, né? Eu já queria dar uma melhorada. Porque o problema também de eu estar com ela, que foi um dos motivos que eu saí, era que eu falava muito português, né? Porque eu tinha contratado as cleaners de brasileiras. E muitas das vezes elas não falavam inglês. Então era uma vez ou outra eu tinha que traduzir alguma coisa para inglês, tipo, fazer tradução delas com o cliente em inglês e tal, mas também meu inglês não era dos melhores até então. E então, tipo, eu falei, não quero isso. Aí eu cheguei e peguei lá Oxford Circus inteira. Tudo bem, já mandei um monte de currículo online, não deu. Imprimi, fui de loja em loja. E tal. Aí pegou a Oxford, imprimiu os currículos e vambora. imprimi os currículos e Oxford Que inteira. ano que era isso, você lembra? Ai, tem uns 5 anos atrás. Isso, 2017, 2018, exato. Aí, isso. Mas, bom, desculpa, antes de imprimir os currículos, eu fui chamado para uma entrevista no Itsu, sabe? Sei. Mas, eu fui, beleza, fui pra entrevista, passei. Minha mãe também tinha feito a entrevista, minha mãe tá por aqui também, em Londres, mas, bom, agora ela tá 1 hora de Londres. Enfim, ela fez, ela não passou e eu passei. E aí, eles tinham vendido a ideia pra mim que eu ia ficar no caixa. Eu, não, beleza, vou trabalhar na Itz, mas vou estar no caixa, não tem que estar na cozinha nem nada. Quem disse? Cheguei, então, o caixa vai abrir daqui 2 horas, você tem que ficar na cozinha. Depois que abrir a loja, você vai pro caixa. Eu, ok, tudo bem, né? Aí já fui pra um lugar que eu não queria, né? Aí fiquei 2 horas, deu 3 horas, deu 4 horas. Falei, mano, não tô saindo daqui. Aí deu meu break, ok, você pode pegar qualquer coisa lá que você comer, e na hora depois que você comer, aí você volta pra cá. Aí você me avisa. Aí eu, beleza, depois do meu break então eu vou pro caixa, né? Aí cheguei, terminei de comer. Não, pode ir lá pra cozinha que agora tem que limpar. Eu falei, mano, beleza, obrigado, vocês me venderam uma ideia, mas não é isso aí que eu tava querendo. Eu entreguei meu avental e fui embora. No meio do expediente? No meio do expediente, no meu primeiro dia. Aí, eu falei, mano, não, mãe, vocês falaram pra mim que eu ia ficar no caixa. Eu queria estar no caixa. Eu não queria, pra cozinha eu tinha entrado pra outro lugar e tal, não ia mexer com peixe e tal. Foi mal. Pra você não sabe, tem um peixeiro aqui do lado, então, cara. foi mal, desculpa. Mas enfim, aí depois disso eu falei, mano, eu já mandei um monte, eles não estão chamando muito online. Vou imprimir os currículos, vou pra Oxford. Aí fui de loja em loja, procurar um gerente, as lojas de roupa, porque na Espanha, quando eu tava em Barcelona, o meu primeiro trabalho lá foi trabalhar na H&M, na maior H&M da Europa. Aí, esse detalhe é porque depois vem o outro, que é isso. Eu fui pra Oxford entregando os currículos nas lojas de roupa. Eu falei, vou trabalhar lá que é uma área que eu gosto mais e tal, vamos ver o que vira. Aí, na da Gap, na maior loja da Gap, eu fui lá, entreguei, chamei o gerente, né, sempre... cadê o gerente e tal? Aí eles me falavam lá, tá. Entreguei meu currículo pra ele e ele gostou da atitude, né? Falei, não, qualquer coisa eu posso começar amanhã, tal. Ele falou, não, beleza, vem cá. Aí a gente foi lá pro andar de baixo da loja e tal. Vou fazer sua entrevista agora, beleza? Falei, puta, fudeu, né? Eu não tô preparado pra isso, eu só tava entregando o currículo, queria vir aqui outro dia, né? Mas tudo bem, vamos lá, né? Meu inglês meio assim, né? Tava, né, uns meses morando na Itália, tinha acabado de chegar. Foi minha primeira semana em Londres. E aí, sei lá, terceiro, quarto dia. E aí eles falaram, não, beleza, monta um look aí pra mim e me vende. Ele, eu falei, caralho. E ele tava na área de crianças, porque eu também tava trabalhando na área de crianças na H&M lá na Espanha.
E aí, não, beleza e tal, montei lá e tal, beleza. E aí, beleza, ok, você passou. Então você pode começar amanhã e tal. Ele, tipo, gostou e eu comecei, beleza, deu certo. Na hora. Na hora. Aí isso, né? Da HM, maior HM da Europa pra maior Gap da Europa, né? Putz, E aquela Gap aí, que tinha que ficava em frente ali à em estação frente à de Bond estação de Street, Bond né? Street, é. Era bom lá, né? Tinha bastante Era promoção no gigante final do ano, aquela grande, lá, né? é. Aí, isso, aí eu fiquei ali, De quê? Você entrou do quê? Tipo, assistente de loja? Como é que é? vendedor. Vendedor? Tava ali de cara ao público, aí fazia, porque como eu tinha as línguas, né? Aí eles gostaram disso e me deixaram já direto na loja, porque como é, né, no centro de Londres, vem gente do mundo inteiro. E eu falando português, espanhol, inglês e tá um pouco de italiano ali, aí beleza, vambora. Aí eu fui e tal, no meu terceiro, quarto mês mais ou menos, que eu tava lá, eles me subiram pra subgerente. Caramba, velho. De vendedor normal pra Que subgerente. progressão rápida. É. Agora eu quero fazer uma pergunta que é uma curiosidade, cara. Lá no Brasil, os vendedores de loja, eles ganham comissão por venda. Aqui no Reino Unido não tem muito essa parada, é ou não é? Não tem nada disso. Na Espanha também não tive nada disso. É o Tem salário e lojas, tem as lojas mais premium, elas têm alguma coisa que eles meio que, dependendo dos targets que tem a loja por dia, por semana, eles dividem uma parte, tipo 10% da meta que bateu, vai dividir no salário dos vendedores, entendeu? Mas não é uma coisa certa, não é pra todos. Tem, tipo, por exemplo, acho que a HP já fechou, né? Então já pode falar um pouco. Não, mas tá aqui ainda. Voltou, tá voltando, tá voltando. É verdade, ela tá na Oxford de novo. Tá voltando. Comprem lá, marca boa. O cara veste a roupa e bate no peito, tá vendo? Então. E aí, isso aí, tipo, era, por exemplo, somente pros gerentes, eles ganhavam uma O bônus. porcentagem pequena de bônus ali, quando batia o target do mês, eu acho. Cara, por é exemplo. impressionante isso, porque lá no Brasil, você entrou na loja, tá sendo atendido, o cara te vendeu, já ganha comissão. Exato. É assim, exato. é papum. E isso faz com que muitas vezes o Aqui- serviço seja até um pouco melhor, né? Aqui não. Aqui é totalmente diferente. Aqui, tipo, você tem o gerente, que ele fica no seu pé pra você Do mesmo atender, mas mesmo assim, se você não entregar tudo que ele tá te pedindo ali, ele não tem muita coisa pra te mandar embora, não. Tem muita gente, por exemplo, que fica ali só dobrando roupa, digamos assim, arrumando, né, que a galera vai lá, tá, quer a talha, o tamanho maior, né, vai puxar a última, aí bagunça todo o nosso montinho que a gente ficou ali dobrando, né, a gente adora isso. Você devia ter ficado muito feliz quando isso Pois aconteceu. E Aí você virou subgerente, o né? subgerente ali, e aí eu já dava treinamento e tal. Que legal, velho. E era super da hora, assim. E também, tipo, uma das coisas que eu nunca esqueço era porque lá a gente trabalhava com gente de outros países também, né? Então, os funcionários também. E aí era, tipo, quando eu tava no caixa, era, Finalmente tipo, você 3 tava no caixas. caixa, cara. Então, cheguei no Finalmente caixa. chegou no caixa. Aí sim que eu consegui. Aí quando eu tava no caixa, aí às vezes eu, tipo, tava atendendo um cliente brasileiro, falando em português com ele, só que como eu sou subgerente, aí já chegavam em mim, o pessoal que tava trabalhando comigo, me perguntando coisas, olha, tá acontecendo isso e aquilo, ou então eu preciso da sua senha aqui pra liberar tal compra, ou liberar tal devolução, e aí já vinham falando comigo em outro idioma. Aí ficava aquele rolo, porque era uma italiana do meu lado direito, o espanhola do lado esquerdo, o brasileira falando comigo na minha frente, e vinha uma gerentona lá de cima falando inglês comigo. É tipo, esse rolo o tempo inteiro na loja. Caramba, E tipo, sexta-feira, sábado, que é os dias mais busy que a gente tinha, nossa senhora, era uma loucura. Mas foi legal essa época aí, essa parte eu gostei mais. Finalmente chegou no Né, caixa, cheguei né, ali, Aí tá finalmente vamos contar dinheiro, pá. Bem meu? melhor. Cara, tem uma amiga minha que ela era italiana, que ela começou a trabalhar no caixa da Next.
No primeiro dia de trabalho, ela foi passar o cartão do cara, em vez de passar 10 libras, ela passou 1.000. Nossa! E o cara não viu, botou a senha e pagou. Caramba, Imagina o rolo que isso aí não deu. Esse daí dá um problemão, hein? Esse eu entendo, esse problema aí. É um problema, cara. Caramba. E aí você tava lá na Gap e ficou lá por quanto tempo? Eu acho que eu fiquei mais ou menos uns 3 anos. 3 anos, uns cara. 2 anos e pouco, 2 anos e tanto. Só que isso, aí no meu último ano ali, que eu adoro trocar de área e também de conhecer mais coisas e tal, aprimorar, né? Melhorar eu mesmo, né? Como é que fala? Crescer com pessoas, se desenvolver. Isso. Então, aí eu comecei a estudar para ser SEO, Sim. né? Para entrar no marketing. Sim. E aí eu consegui como é que fala? Para entrar numa empresa de marketing digital, como... Ah, esqueci o nome. Tipo estagiário. Estagiário, exato, desculpa. Então mas você começou a estudar SEO por conta em casa? Por conta em casa, porque o marido do meu primo, que mora aqui, aí ele tinha uma empresa e tal. E falou, e aí ele falou, olha, vai por essa área aqui que é legal, interessante. Que da hora. E aí eu fui e aprendendo e estudando tudo e trabalhando com eles lá nessa empresa, eu consegui o estágio lá. E aí isso foi na raça, porque nessa época eu trabalhava sei lá, pegava um shift de manhã na Gap, aí eu saía correndo e ia pro escritório. E aí eu ficava lá no escritório e nas minhas folgas eu sempre pedia pra pegar folga nos piores dias da loja, da Gap, que era tipo entre semana, Sim. que não tem movimento. E aí eu ia nos meus 2 dias off da Gap, eu ia pro escritório de marketing. Então tipo, eu fiquei uma temporada sem folga. E aí trabalhando lá e aprendendo. E aí, só que aí chegou um tempo que eu falei, cara, não dá pra continuar assim. Eu tenho que mudar. Eu tenho que fazer alguma coisa diferente. E aí eu falei pra Gap que eu tava saindo. Eu pedi as contas na Gap. E falei, vou focar no SEO. E aí, daí, eu meio que cheguei num checkmate pra empresa do digital marketing. Sim. Só que era a hora errada. Você falou, galera, é o seguinte, ou vocês me contratam, ou eu vou vazar. Eu tô saindo porque eu acabei de pedir conta no meu outro emprego, então se vocês não me contratar, eu vou preciso de arrumar outro emprego. Entendi. E foi tipo isso. E aí... Então pode ir. Aí eles tiveram uma semana ali de discussão, de reunião e tal. Só que realmente é que eles não estavam com tanto trabalho pra me contratar naquela hora que eu tava pedindo. Aí eles falaram que não dava, né? Aí eu falei, pô, e agora, né? Aí eu fiquei meio que em stand-by com eles. Eu fazia projetos X e eles me pagavam por esses projetos. Só que eu não tinha um full time com eles. Não era fixo, né? Não era fixo, não tava trabalhando. Não exatamente. Esse tipo meu quartinho em Londres era caro, rapaz. Não dava. Não sei por que eu fui pedido pra sair da casa, né? Que eu tava de graça, né? Foi foda. Mas aí, isso aí eu tive que dar os pulos, né? Fiquei uns 3 meses mais ou menos trabalhando como freelance. Aí eu fazia freelance pra essa empresa. E tive a oportunidade de trabalhar com grandes marcas, grandes eventos como, por exemplo, Johnson & Johnson, Pfizer, por exemplo. Que legal, cara. Danone. Então, assim, eu tive uma sorte muito grande. Eu tenho, né, um currículo muito bom pra isso. E aí, eu comecei a mandar currículo e tal. Fiquei uns 2 meses, 3 meses só fazendo freelance. E então, como não saía nada, e uma amiga minha, olha, apareceu essa vaga aqui na Deezer. Aí surgiu a Deezer na minha vida. A vaga já era de Customer Care? Já. Era de Customer Care. Ela falou, tem uma vaga aqui pra entrada, né, e tal. E se você quiser, não é o que você tá querendo, mas depois você vai trocando e tal. Você consegue fazer alguma coisa ou outra. Eu, não, beleza, vamos tentar, né. Aí eu fui, passei na primeira entrevista, fiz uma provinha lá também pra entrar. Passei também na prova e fui contratado. Cara, que legal. Eu acho muito bacana isso, porque a gente traz várias pessoas aqui com várias
rotas diferentes, né? Destinos Exato. diferentes. Teve gente que foi penando pra entrar, teve gente que entrou com mais rapidez, mas também teve seu trabalho. E também uma das maneiras de você realmente conseguir um trabalho um pouco melhor é a indicação, não é? Exatamente. A pessoa, alguém que você conhece, que Eu já acho trabalha que- nessa empresa, fala, pô, vem aqui que a gente tá precisando de alguém pra trabalhar, não é? Sim, sim. Eu acho que isso daí em Londres também eu acho que em qualquer lugar, né? No final é ótimo, né? No Brasil os caras chamam até de QI, não é? De quem indica. Tem uma parada Exatamente, assim, né? não Eu é? também acho. É interessante. Mas só que eu acho são 2 pontos aqui que eu falaria. Primeiro, né? Tudo bem que ela te indicou, mas você já tinha as línguas, que é muito importante. Isso. E você já teve experiência com o cliente nas outros trabalhos que você fez. Então você Sim, já sim. estava uma pessoa preparada para atingir aquela vaga. E segundo, não é só assim. Muitas pessoas falam. Estão aplicando para as vagas de emprego, Jonathan, acontece direto. E fala, eu tô aplicando e não tô conseguindo, porque Londres é só por indicação. Não, Nada a ver. não, Vocês não, estão não, vendo não, pelas não, outras não, não, histórias não, aqui não. que quem aplica consegue. Isso é só uma das possibilidades Claro, de você claro, conseguir um claro. emprego, não é? E vocês aproveitam também. Tem muita gente querendo fazer amizade, né? Porque tem muita empresa que te dá um bônus quando você indica alguém, né? A Então, grande parte das empresas, exatamente. você ganha um bônus. Por sinal, tem um site que você paga e essas pessoas de grandes empresas vão te fazer essa recomendação. Olha só. Fica melhor porque você é recomendado por um funcionário e o Isso. funcionário ganha o bônus. Ganha o bônus, exatamente. Então tem um site bem Exatamente. interessante e sobre tem isso. empresa também que paga até um bônus também pra quem entrar na vaga Sim, também. sim, Então, com certeza. Cara. tipo, não é só a pessoa que indicou, mas também quem tá Quem entrando. entra, né? É super da hora. E aí você fez lá e entrou pra Deezer e aí... E aí entrei com essa ideia, né? Tipo, porque eu tava fazendo só os freelances, seguia no SEO na área que eu quero continuar, mas naquela época eu não tava muito bem, não tava me saindo muito bem nas entrevistas, né? Ficava muito nervoso e tal. Acho que a última que eu fiz, por exemplo, antes de entrar na Deezer, foi pra Apple também. Eu falei, nossa, foi a pior minha, porque eu acho que era a que eu mais queria entrar. Eu fiquei, nossa, super nervoso, assim. Eu falei, nossa. Como é que foi a Senhora. entrevista pra Apple? Foi... Cara, eu passei na primeira fase, aí na segunda, eu acho que a mulher, ela era do norte da Inglaterra. Aí já começa aquele inglês mais puxado, né? Você fica, caramba, vamos lá, né? E aí eu não tinha hora que eu não entendia ela, dava aquele migué, né? Falava o yes pra cá, yes pra lá, e vambora, quem nunca, né? E aí, mas aí, nossa, teve uma hora lá que eu acho que ela desligou a conversa, sabe? Então eu falei, mano, eu acho que não caiu, não. Eu acho que não foi ela. Acho que foi um pouco proposital. Nossa, era virtual, ela desligou. Era virtual, porque era todas as entrevistas que eu tava fazendo, nem era pandemia ainda, mas eu já tava fazendo quase todas virtualmente, né? Então, eu acho que pra Apple, por exemplo, porque talvez o head office deles não é aqui, alguma coisa assim, não lembro direito. Mas essa foi virtual e foi uma merda, com certeza. Acho que foi uma das piores que eu já fiz. Mas acho que era por isso, porque era a que eu mais queria também, então faz parte. Você acabou caindo Aí... na Deezer, que foi paixão à primeira Olha, vista, né, foi cara? mesmo, viu? Não vou mentir não, porque mudou totalmente minha vida, né, na real. Porque, então, entrei na Deezer e comecei, né, com esse um pequeno diferencial aí por ter, além de 2 línguas, a terceira, né, e por ser um mercado também importante para eles, o espanhol. Então, eu dava um suporte ali pro time espanhol também, eu fui contratado pro time brasileiro, mas eu também podia dar um suporte pro espanhol quando tava faltando alguém e tal, ligava um SIC, alguma coisa assim. Então foi bem da hora também. E daí depois eu entrei em projetos e tal, peguei a manha de fazer as coisas lá. E isso, aí agora, né, finalmente, hoje eu recebi a confirmação de que, né, tô passando hoje, te Cara, juro. uma salva de palmas pra... Pô, Valeu. cara, o cara foi promovido hoje. Hoje eu tô entrando pra Community Manager. E do inglês ainda, nem do português, nem do espanhol. Tô indo já direto pro inglês, pra comunidade inglesa. Vou ser gerente deles, pelo menos nesse primeiro mês. Que legal, cobrindo velho, a menina parabéns. que vai estar fora, que é a anterior gerente.
E isso, a partir de amanhã já é meu cargo novo, então Pô, vamos cara, ver. top. Parabéns, velho. Agora, Jonathan, vamos falar um pouquinho sobre o mercado de Customer Care em si, porque eu sempre falo que é uma oportunidade muito boa, porque normalmente você entra para empresas grandes, como por exemplo a Deezer, que tem times ali que tem que cobrir o Brasil, a América Latina. Então, o fato de você falar português já é um baita avanço, né? Porque eles precisam de pessoas com essa Exatamente. língua, não é? Exatamente. Não, eu acho que é um diferencial muito grande porque, cara, o Brasil é gigante. Então, e tem muitas empresas que, né, globais que atendem o Brasil. E às vezes isso, eles, igual a Deezer, por exemplo, né, a base do customer care deles, da atenção ao cliente, é aqui em Londres. Não tem ninguém lá no Brasil. Então, eles contrataram, eles têm pessoas árabes, tem turco, tem todas as línguas, mas são daqui. A pessoa tem que estar morando na Inglaterra. Tem que estar, na Inglaterra atualmente, né? Sim, Morando no home office que a gente está é da Inglaterra. Então, aí é entendi. tranquilo. Então, eu acho que é super importante você falar outras línguas e falar o português, isso. Ou seja, tem várias empresas aí que só de você colocar o diferencial que você fala o português já é incrível, já. Já é o suficiente, às vezes, pra você passar Suficiente. na frente de várias pessoas, né? Exatamente, Porque exatamente. você tá quanto tempo lá na Deezer agora? Tô há 3 anos e 4 meses. 3 anos e 4 meses, cara. Já Você. tô. Você acha que você agora que já passou de cargo e tudo mais, você. Para as pessoas que não são muito qualificadas, né? Porque tem gente que já vem do Brasil com uma profissão, tem gente que já fez faculdade, tem gente que tá estudando aqui. Mas aquele cara que, pô, não tem muita formação, mas ele é bom em lidar com pessoas. O Customer Care é uma boa opção, não é? É uma ótima opção. É uma ótima opção de entrada e é igual eu falei, tipo, o fato de você estar ou trabalhando num escritório ou que seja home office igual eu tô, você sempre tem uma reunião que você vai falar inglês também, você vai conseguir melhorar seu inglês, você vai ter, né, um, um time diferenciado, porque se eles estão te contratando porque você fala português também, que é um grande diferencial, provavelmente eles têm outros times de outras línguas também. Então você vai precisar de falar português, que só porque você fala português já é o diferencial, você não precisa ter uma base de estudos muito grande. E depois você vai aprendendo ali. Você tá disposto a aprender? Você quer correr atrás? É o que a gente estava falando antes. Você consegue, com certeza. Às vezes você quer, talvez até você vem formado do Brasil, você tem uma bagagem muito grande, só que você quer trocar de área. Eu acho que Londres é um perfeito lugar para fazer isso. Porque você vai, começa a estudar, você entra igual eu entrei no marketing digital que eu entrei como fazendo só como é que fala, gente? Estagiário? Um estagiário. Desculpa, porque Não, no de boa. português tem hora que falta. E aí, como estagiário que eu entrei, eles estavam, né, eu fui aprendendo várias coisas por ali. E eu não tinha nenhum background de marketing, nada de SEO. E eu entrei ali focado no SEO e PPC. Então foi onde eu aprendi muita coisa com eles. E agora é porque tem que estar renovando sempre. E eu tô meio que renovando agora, tô fazendo os cursos de novo, atualizando todos os cursos Que também legal, e velho. tal. Porque é uma área que eu gosto também. Então, tipo, eu sei que se eu focar também, se eu quiser trocar de emprego, que agora não é a hora pra mim, Você pode mas cair eu de volta posso pra essa parte do marketing entrar de digital, velho. novo. Pô, Exatamente. E mesmo isso, sem ter uma faculdade de marketing, entendeu? Então, tipo, com certeza, absoluta. exatamente. Eu sou formado em marketing, mas eu falo, você Sim, pode sim. entrar em qualquer empresa, né, sem necessariamente ter uma faculdade. Mas Exato. essa parada do customer care é muito importante porque assim, se coloca no ponto de vista de uma empresa. Faz de conta que você é o dono da, sei lá, BMW. E o seu time de customer care é Nosso todo no parceiro Reino também. Unido. É todo no Reino Unido. E você precisa de alguém que atenda as pessoas em português. Se você não achar um brasileiro, um português que vai fazer isso, você tá ferrado. E aí vem um brasileiro que é bom com pessoas, fala português e escreve bem, e o Exato. inglês não é muito bom.
Você vai contratar ele ou você vai contratar um inglês que fala inglês bem, mas o português não é muito bom? Você Ele tem que contratar o brasileiro. vai ter que contratar Tem o que brasileiro, ser, não tem Tem jeito. que ser, Então, às vezes, o inglês que a pessoa vai falar é muito mais interno do que Exato, para executar a exatamente. função de verdade do seu trabalho. Ainda né? mais você pegar um trabalho igual eu tô, que é home office. Então, tipo, você vai falar inglês numa reunião ou outra, no Slack ali e tal, mas no geral, você vai estar sozinho, você vai estar atendendo em português. Atendendo em português, respondendo em Então, português. exato. É impressionante. Uma das empresas que eu trabalhei também tinha um departamento do Brasil que ele tinha o marketing, tinha as vendas, tinha o customer service também. E assim, você passava tranquilo, porque o gerente também falava português, né? Exato. Você passava exato. tranquilo um mês sem falar inglês, se Essa quisesse. amiga minha que me indicou, por exemplo, hoje ela é minha gerente, por exemplo. Que legal, ela cara. subiu e ela já tinha, né, uns 2 anos a mais que eu na empresa. Aí ela já tem 1 ano mais ou menos que ela é minha gerente ainda. Então, pô, Então, muito bacana, cara. Ou bem seja, da hora também. não só você tá crescendo, mas tem outros brasileiros crescendo Crescendo também, também. na Exatamente. empresa. É. Eu acho que, assim, sempre tive isso na visão que o Customer Care é uma baita porta de entrada, porque tem muita empresa com sede aqui no Reino Unido, né? Sim, tem várias. Agora, eu pergunto pra você, cara, nos processos de entrevista que você fez e tudo mais, você acha que você foi aprendendo conforme foi passando o processo, ou foi só frustração? Não. O que você falou, cara, eu me lasquei hoje, mas isso aqui eu não vou errar mais. Teve alguma coisa assim pra gente passar uma sacada pra quem tá lá do outro lado? Sim, eu acho que tem vários pontos que você vai aprendendo. Com o tempo que você vai fazendo as entrevistas, mesmo você, né, com vários não, depois de vários não, você ganha um sim, né? Então, você sempre tem que tentar ver o lado positivo, né, das entrevistas que você vai fazendo. E com isso, você vai pegando, vai somando ali, olha, essa resposta que eu dei aqui, eu acho que não me ajudou muito. Vou tentar melhorar ela para próxima. E você vai ganhando mais confiança também conforme você vai fazendo as entrevistas, né? Você não pode nunca desmotivar pelas 10 primeiras que você fez errado, né? Que você ganhou ou não. Ou pelas 2 primeiras, que da terceira veio sim. Então, assim, você sempre tem que ir melhorando e sempre ir por todas, né? Sempre. Porque essa é real. Existem várias etapas que acabam fazendo com que a pessoa não chegue lá. Etapa Exato. número 1, medo de aplicar. Sim, é o principal. Medo de aplicar. E não, a não tô famosa pronto. carta. Cover A letter? cover letter. Essa também eu acho que pra mim era o pior. Então, Porque, o currículo bonitinho eu já tenho, né? Vamos mandar. Mas aí chega. Você tem que pôr uma cover letter. Né? Ai, cara. Vou ter que escrever essa parte. pois é, velho. A E primeira, aí? ó, o medo de aplicar. Aí depois, o processo de aplicação. Pô, não sei fazer currículo, não sei fazer cover letter. Exato. Beleza. Aí o cara criou coragem pra aplicar, criou fazer isso. Aí ele começa a aplicar. As pessoas acham que vivem num mundo de fadas, achando que a primeira aplicação vai dar certo. Exato, É não é óbvio, assim, galera. Vai não. ser frustrante a primeira aplicação Sim. grande. Tem gente que entra de primeira? Tem. Depende tem. da sua bagagem do Brasil, depende do seu currículo. Mas tem depende gente. de muitas coisas. Mas o normal é a primeira que se aplicar, você tomar um belo de um não na sua cara. Exato. E aí vocês não estão vendo aí também meu exemplo com a Apple? Cara, eu mandei e era a que eu mais queria. E eu já tinha feito um monte, mas no final não deu. Por quê? Eu fiquei nervoso. Era uma que eu tava querendo demais. E aí eu já tava preparado, porque eu já tinha feito outras, tipo, eu já tinha passado em outras e tal, mas não queria as outras, eu queria aquela. E com aquela eu fiz as piores respostas, eu fiquei super nervoso e tal. Então, tipo, tem o dia que você não vai estar muito bem, pode acontecer e tal. E você tem que continuar, cara, você tem que continuar. Sim, Porque você vai aprendendo, você vai melhorando com cada uma delas. E uma coisa que você falou que também me chamou bastante atenção é a questão da confiança, né? Porque a Exato. confiança você vai construindo, né? Conforme você vai recebendo esses não, você fala, pô, Exatamente. fui mal nessa pergunta, a próxima vez eu já sei que vai dar certo. Sim, com certeza. E você vai melhorando, você sempre fica. Aproveita que atualmente eu acho que tem muita entrevista sendo online.
Então, aproveita, coloca um monte de post-it lá na tela, com um monte de resposta e tal, mas relaxa que vai dar certo. Uma hora vai, não preocupa. Você pega firme e vamos tentar que sai. É o que eu falo, só não consegue um emprego melhor quem desiste no meio do caminho. Só. Exatamente. Se o cara não exatamente. desistir, um vai demorar uma semana, outro um mês, outro 6 meses, É. outro um ano, mas vai dar certo. cara. Vai, com Não certeza. tem como não dar certo, Com né? certeza, exatamente. E se você fosse. Beleza, tem um cara que chegou lá do Brasil aqui. Jonathan, esquece meu currículo, eu sou horrível. Eu não tenho nenhum trabalho, nunca trabalhei. Qual dica você daria pra esse cara se ele quisesse entrar no Customer Service? O cara assistiu aqui o episódio, pô, gostei, eu acho que eu consigo fazer esse trabalho. Por onde você começaria se você fosse essa pessoa? Eu acho que tentando demonstrar que você é bom com pessoas, por exemplo. Sabendo se comunicar, pode ser, né, em português, se você estiver aplicando para uma vaga em português, sabendo se comunicar e tal, dando o melhor de si, assim, eu acho que é possível, porque o Customer Care, ele é muito fácil de você, deles irem esculpindo você, sabe? Você entra sem muita base e tal, eles vão meio que pelo menos na Deezer, a gente recebe umas 2 semanas de treinamento, a primeira mais intensiva, aí na segunda você já vai pegando mais coisas, então tipo, você não precisa de nenhum background, mas aí é meio que como você vai falar com as pessoas na atenção ao cliente e meio que por onde você leva a conversa, entendeu? Você tem que ter uma paciência, né? Tem aquele cliente que, né, no aplicativo já é uma pessoa maior e tal, você tem que ensinar aquela coisa ali e tal, você vai por ali o e cabo tal. da rede? Exato, você já entrou com seu e-mail correto, né? Isso daí a gente acontece muitas vezes, né? Com certeza. Ah, A esqueci pessoa a cria senha. vários e-mails e tal, então. Pois é, e aí você tem que ensinar, e você tem que ir ali em cima e tal. Aquela questão de paciência. Eu acho que um ponto pro Customer Care é ser paciente. Você não pode ser uma pessoa estressada que perde a paciência fácil. Eu acho que isso daí é um ponto muito importante. Porque você sempre tem algum cliente que te tira do sério. Teve, por exemplo, no meu primeiro ano, os primeiros meses, teve um chat que eu peguei, o rapaz de Brasília. Mas eu só lembro dessa parte também. Mas ele me marcou porque eu fiquei umas 3h30 num chat com ele. E 3 não conseguia. horas e meia E era meio- de atendimento. Cara, e era, graças a Deus que é chat. Não, a Deezer não tem telefone, graças a Deus. Aí, e era tipo, eu ainda chamei a turma que tava comigo, que até então a gente tava no escritório. Falei, galera, o que eu faço com ele que eu não sei o que mais? Porque ele não tá fazendo o que eu quero, o que eu tô falando pra ele fazer. E é só isso, é tipo, ele fala que sim, mas ele manda um print, eu tô vendo que não. Entendeu? Tipo, clica ali. É, Aí, já ele- cliquei. é, Não, você não clicou ainda. É tipo isso, entendeu? E aí era uma coisa, o problema tá entre a tela do celular e, né, e quem tá ali olhando, né? Porque não é o aplicativo, né? Entre a cadeira e o teclado, entre a cadeira e o telefone, né? Esse que é o problema. E aí não vai, sabe? É muito complicado. Então, você tem que ter paciência. Porque você não pode falar as coisas que você queria falar, né? E aí não pode o quê? desligar. Não, essa parte a gente não entra, mas tudo bem. Mas o E cara aí- conseguiu arrumar o problema ou não? Ah, depois de 3h30, né? Graças a Deus ele fez, né? Ele deu certo lá, né? Mandou Mas desinstalar o aplicativo e É, fecha o chat. é tipo Reiniciou reiniciou o Android, Ou então, olha, deu você- certo. Rola umas paradas de tipo, vou fechar esse chat que vai pra outra pessoa depois outra pessoa resolve. Olha, Pela cara dele aqui, ó. não pode fazer isso, viu? Ah, O fala- sistema controla tudo, a gente não pode fazer isso. É. A vontade dá. Mas aí depois é tipo, aí vai e cai, eu que tenho, né, um tempo de casa já, aí vai e cai naquela novata. Aí a novata, Johnny, eu tô com esse caso aqui, você pode me ajudar? Ou seja, ele vai e volta voltar pra pra mim você. igual, então no final eu tenho que ficar com ele e tal. E tem E- muito brasileiro lá no departamento que você tá trabalhando ou na empresa como um todo?
Na empresa como um todo, até que tem bastante. Mas no meu departamento, atualmente, somos 9, por Cara, aí. 8 ou 9 brasileiros numa empresa É. é gente pra caramba, velho. Não, na empresa toda, você pode perder a conta aí já. Se no seu Mas no departamento meu são departamento, 8 ou na 9 é atenção ao bastante gente. cliente. Que E legal, velho. aí, porque tá entrando uma agora e tal, enfim. E isso, e aí também tem as brasileiras que trabalham em Paris, por exemplo, na sede oficial Entendi a sede da, oficial lá, né, em Paris. da Deezer e tal. Fazem o marketing tá lá, por exemplo. Entendi. Então, assim, tem vários. E não rola também, eu sei que vocês trabalham 100% remoto, né, mas não rola algumas festas de final de ano, umas atividades e tal? Teve por exemplo, teve uma festa ano passado que o CEO deu a louca no CEO e chamou todo mundo pra Paris. Sério? Todo mundo pra Paris. Bancado pela empresa. Sim. Aí, Na medida do sim, possível. sim. E aí a gente foi, né? Teve os escritórios de Londres, Alemanha, que fomos todos pra Paris. E Cara, que legal, aí velho. foi bem da hora. Foi bem da hora. E Ver pessoa que você só vê no chat da internet vendo exato, pela primeira cara. vez. Cara, isso é muito estranho atualmente. Porque, claro, quando a gente saiu do escritório e foi trabalhar home office, beleza, você já conhecia a galera. Mas agora já trocou um monte e você não tem nem ideia. Você só vê, você tem aquela foto do perfil ali, sabe? E você não conhece a pessoa ao vivo. E aí, quando você vê a pessoa pessoalmente, você fala, nossa, é assim essa pessoa? Caramba, Me você fica. surpreendi aqui. Exatamente, cara. É interessante isso, viu? Não, é É, engraçado. Comigo aconteceu a mesma coisa quando eu tava no Face lá. é Eu verdade, eu olhava e falei, lembro. cara, eu acho que aquele cara é o Joshua. Mas eu Exato. não sei e não vou perguntar. E eu juro que aconteceu várias vezes. A gente tá no escritório de, tipo, uma amiga minha falar, nossa, e aí, como é que você tá? O cara, velho, eu não sou quem você tá achando que é. É Eu tipo trabalho em isso. outro departamento, eu não te É, conheço. exato. E a pessoa fica com vergonha, cara. Não, e foi engraçado que essa festa que a gente foi pra Paris, e o CEO, ele mandou ainda a temática da festa, carnaval. Aí pronto, né? Os brasileiros, né, aproveitaram a festa, né? Aham. Aí apareceu aquele monte de brasileira que a gente nunca sabia que era brasileira, dançando lá samba com as meninas que tinham contratado lá e tal. E aí as sambistas lá. E aí o português que trabalha comigo, ele é meio que famosinho lá na empresa lá em Paris. E aí ele mandou uma peruca daquelas Black Power, saca? Ele mandou, tipo, ele foi a fantasia mais da hora da Que festa, da assim. hora, velho. E ele ficou super. Aí que ele ficou conhecido mesmo na empresa, cara. Ele chamou atenção pra caralho, deu certo, viu? Foi Cara, da mano, hora. ali, ó, semana que vem tá sendo promovido, né? É. Ninguém sabe por quê Não, aí, e ó. foi engraçado que a gente foi pegar o trem, né, daqui pra lá pra passar isso. Uns 4 dias a gente ia passar lá, trabalhando de lá e tal, e pra festa. E aí ele foi o único que levou, tipo, 3 malas. Falei, mano, Ninguém por entendendo, quê? né, velho? Como assim e tal? E ele tinha, não, essa malinha aqui é uma coisinha aí e tal. Aí depois a gente foi descobrir, ele tava levando uma mala, era só pra peruca do Black Power. Meu velho, pô, por quê? Como assim, cara? Não era pra amassar e tava, mano, para. Caraca. Super da hora, mano. Jonathan, velho, acho que foi um prazer bater esse papo com você, cara. Eu tenho certeza que a sua história vai motivar muita gente do outro lado pra ver todo lugar que você passou, o pessoal que já Pois passou é. pelo Cleaner também, pra ver que existe uma luz no fim do túnel, né? Ah, com certeza, existe. É só questão de perseguir, tentar buscar, correr atrás, que com certeza consegue. Pô, cara, Jonathan, brigadão então, velho, Valeu. por ter participado. Foi Eu um que prazer agradeço ter também. você aqui. Foi demais isso É, aí. E vamos aí, tem muita história pra contar. Só pincelei por cima aí. Então... Algumas não podem, ele quase liberou duas então. aí pra gente. Ele deu uma. Pera aí, titubeada, vamos mas dar eu uma não vou segurada. contar. Mas galera, se você quiser estar aqui com a gente, contando a sua história, mostrando a sua jornada e como você chegou nessa hora de atuação, embaixo aqui desse vídeo, ó, tem um formulário, você preenche lá com o seu nome, os dados, vai preenchendo as perguntas, que se você for selecionado, a nossa equipe vai entrar em contato com você e você vai estar com a gente aqui nessa mesa. Jonathan, mais uma vez, muito obrigado, cara, foi um prazer.
Customer Prazer é Care, meu. o monstro da Deezer. Você escuta Tamo lá a aí, vozinha tamo quase aí. dele quando tá falando. Que negócio. Mas é isso, galera. Um prazer, Vejo galera. vocês no próximo episódio. Tamo junto, aquele grande abraço. Tchau, Valeu, tchau. tchau.